Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Flagrante. E hoje eu tenho a felicidade de trazer a esse podcast um colega de atuação na mesma área que eu. Acredito que hoje o papo vai ser muito proveitoso, vai ser muito bacana, muito descontraído inclusive. E também para fazer um adendo que esse projeto aqui, ele está tomando uma proporção que eu não imaginava antes, né? Não imaginava que a gente conseguiria trazer mais pessoas para falar sobre advocacia nas suas mais diversas ramificações e o interesse que as pessoas têm demonstrado em assistir cada episódio. Então é provável que isso continue e agradeço a todos que até o momento vêm acompanhando. E hoje estou aqui na presença do Dr. João Fadoni Neto. Doutor, satisfação conhecê-lo pessoalmente. Obrigado. Até outro adendo aqui, no episódio anterior eu trouxe o Dr. Ricardo, né, que era um amigo que eu conheci na internet, profissional, né, excelente profissional da área da advocacia, e eu nunca tive contato com ele antes, eu fui ter o contato com ele no podcast. E o Dr. João é a mesma coisa, o Dr. Fadoni, né, vou chamá-lo de Dr. Fadoni. Ele também eu não conhecia pessoalmente, né? E a gente alinhou esse encontro hoje e acho isso muito legal, porque aqui vai ser tudo novidade para ambos. A gente praticamente não tinha conversas muito extensas nas redes sociais, falávamos ali sobre algumas particularidades, porque ele também atua na área criminal. Inclusive é especialista no júri, né, doutor? Eu vejo que o júri ali é só a nossa paixão. É só a praia, né? Doutor, muito obrigado, né? A palavra é sua, né? Uma breve apresentação aí sobre você, fique à vontade. Obrigado, Luciano, pelo convite, doutor. Obrigado a todos. E para mim é uma imensa satisfação estar aqui hoje. É um motivo de muita alegria, principalmente pela oportunidade de falar daquilo que a gente mais gosta, né? Que é a advocacia criminal. Eu não imaginei um dia que eu seria advogado, ainda mais criminal. Na minha família, nós tínhamos de tudo, menos advogado. Clássico. E aí o acaso da vida nos trouxe essa felicidade e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Para mim, a advocacia criminal é tudo. E eu agradeço o convite mais uma vez. Nós nos conversávamos pouco, apesar de termos crescido na mesma cidade e frequentado os mesmos bairros, né? Em conversas anteriores. Nós nunca havíamos nos encontrado e hoje é motivo de muita satisfação, porque assim, o acaso uniu os nossos destinos e oportunizou essa conversa. Bacana, doutor. E vamos começar falando aqui, porque o doutor é advogado criminalista, né? Vou falar um pouco como que surgiu em mim o interesse, a paixão pela advocacia criminal, né? Mas eu quero ouvir do doutor primeiro, porque a gente sabe, na nossa profissão, a área criminal ela é a mais rejeitada, né? É a que mais sofre preconceitos. Isso já é muito batido, sempre falei isso, né? Sempre falo isso. Ela é a que mais sofre preconceitos. Então, para você assumir a área criminal, você tem que ter brio. Você tem que bater no peito e falar, é isso que eu quero, independentemente dos julgamentos que serão feitos. Independentemente, inclusive, das dificuldades que surgirão, porque a gente sabe, falaremos aqui, que existem inúmeras dificuldades na advocacia criminal. Então, para você chegar e falar assim, quero ser advogado criminalista, você tem que ter fibra, cara. Senão você não faz. Você desiste na primeira ida ao presídio, no primeiro flagrante. Então, como que surgiu esse interesse, doutor? Rapaz, assim, eu comecei quando estava na fase de me decidir, com uns 18 anos mais ou menos, falei, o que eu vou fazer e tal. Eu queria fazer ou publicidade, propaganda ou direito. Tudo a ver, né? Porque eu gostava muito desse negócio de falar em público. Eu achava muito bonito, sabe? Uhum. E aí eu também frequentava a igreja, lá tínhamos bastante oportunidade que isso acontecesse nos encontros, né? Então, isso era uma coisa comum. Falei, bom, tá a minha praia, né? É isso que eu vou fazer. E eu resolvi ter uma tendência para o direito, influenciado por um advogado, amigo do meu pai. E no meio do curso, aliás, quando eu comecei o curso, eu queria fazer o quê? Advocacia previdenciária, civil e trabalhista, porque eu via as injustiças, falava assim, poxa, o cara trabalhou tanto tempo, não recebeu, a senhorinha está lá há quantos anos, não consegue aposentar, o cara está na cama, não consegue receber um benefício, não pode trabalhar, e aquilo me tocava. Sim. Só que do quarto semestre para frente, a veia do criminal começou a pulsar muito mais forte. Eu comecei a me apaixonar pela matéria, eu dava aula para os colegas, a gente sentava para conversar, discutia, arriscava e tal. E isso foi se aflorando cada vez mais. Eu fiz estágio, inclusive, no Ministério Público, e quando eu fiz estágio lá,
eu encontrava algumas objeções, sabe? Porque às vezes eu não concordava com aquilo que estava sendo feito. Tanto que uma vez um promotor, eu falei para ele, falou assim, doutor, foi um caso de uma abordagem ilícita, o policial parou o flagranteado em si, né? E pediu para olhar o celular dele, né? Falou assim, abre aí que eu quero ver. Aí começou a rolar lá, e ali ele descobriu um estelionato lá e passou para cá. E tocou, né? Tava no inquérito para oferecer denúncia, aí eu cheguei e falei, doutor, isso aqui tá errado, né? A doutrina fala isso, jurisprudência, não é assim e tal. E ele falou, olhando no meu olho, falou assim, olha, você tem que entender que você está no Ministério Público, você não está na Defensoria Pública. Aqui é diferente. Então aqui faz isso daqui que eu tô falando. E ali foi um dos motivos que eu decidi para onde eu iria pender. E aonde estão os fiscais da lei, né? É fiscal de... Eu acho que assim, o Ministério Público no Brasil, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Eu fiz pós-graduação em Direito Constitucional e eu acabei vendo alguns modelos fora, tal. Eu vou falar uma coisa aqui que para mim é o ápice. Veja, enquanto o Ministério Público for ao mesmo tempo acusador e fiscal da lei, esses excessos serão cada vez mais recorrentes. Porque assim, os interesses políticos, eles estão inflamados cada dia mais uma coisa, amanhã vai ter um escândalo maior e precisa corrigir estatística, ele vai em cima, e aí ele vai ver as irregularidades, atrapalha as irregularidades, lógico, na acusação dele, porque senão ele teria que pedir uma absolvição, pedir para anular o processo. Ele fala, não vou fazer isso, né? Sim. E vai culminar cada vez mais nesse desastre que nós estamos tendo. E eu vejo também, né, só fazendo um comentário aqui que você falou sobre a sua atuação, de onde surgiu a paixão pelo direito, né? Direito criminal. A minha tem uma certa semelhança também. Eu estava na faculdade no 7º semestre, porque a gente entra na faculdade, pelo menos eu entrei, com o sonho de passar por todos os cargos públicos, né? Você entra querendo ser juiz, depois você quer ser delegado, e depois você quer não sei o que lá, depois você só quer ser advogado. Já começa aí, né? Os problemas que nós enfrentamos hoje na nossa classe, primeiro por uma classe desunida e desprestigiada socialmente falando, sim, e sem a proteção devida pelo órgão de classe, né, começa nos bancos acadêmicos, onde a gente tem que ver que a advocacia é a última possibilidade, sabe? Eu não consegui nada, vou ser advogado. Então assim, aí tava lá, eu queria ser advogado, né? Não, na verdade nem tinha ideia de ser advogado ainda, imaginava passar num concurso para escrevente, alguma coisa assim, né? Ensino médio. No final das contas, falei, eu preciso só passar na OB, né? Era assim. Mas no 7º semestre, isso um pouquinho pro meio, né? Até tinha uma afinidade com penal, mas nada que me colocasse na cabeça que eu atuaria na área, né? Mas ali no 7º semestre, né? Eu fui fazer um trabalho de prática penal, que era fazer um relatório de um processo, e o processo era um processo de homicídio, né? Uma situação onde teve uma discussão de trânsito, né? E um carro fechou o outro e houve uma perseguição, e o cara que se sentiu lesado desceu com um carro com um pedaço de pau, foi para cima do outro carro. No outro carro haviam 2 caras, um puxou uma faca, teve uma discussão, enfiou a faca na barriga do cara, o cara morreu. Isso não é o pior. O cara que desceu do carro e foi tirar satisfação porque achou ruim ser fechado no trânsito, isso aqui fica até pra você que é esquentadinho no trânsito. Cara, a sua vida não vale absolutamente nada. E o pior não é a sua vida, é quem fica. Porque o cara que desceu do carro e foi tirar satisfação com um pedaço de pau e tomou um golpe de faca na barriga, esse cara tava com a mulher e uma criança de menos de 1 ano no carro. Filho dele. Nossa. Olha isso. Uma criança cresceu sem pai por uma burrice. Né? Exato. E aí teve alguns andamentos no inquérito, né? Virou um processo, tudo, tinha denúncia. Eu estava analisando aquilo, eu não me recordo muito bem agora, mas eu acho que o cara foi pronunciado. Né? Ele não foi absolvido, não teve legítima defesa, nem nada. Né? Não sei depois, pode ser que na plenária tenha ocorrido. Mas eu vi algumas inconsistências. Eu falei, cara, isso não tá certo. Eu não lembro os detalhes, mas eu lembrava, você falou, isso não tá certo, isso não tá certo, não tá certo. Cara, deu um estalo em mim que eu falei, cara, eu vou defender as pessoas. Eu falei, não, tem muita injustiça acontecendo. E eu comecei a me aprofundar nisso, fui me aprofundando, vendo casos e tal. De repente, quando eu vi, eu já estava imerso na advocacia criminal. Eu já me sentia advogado criminalista antes de sair da faculdade, cara. Eu também. A OB já era um negócio assim, me dá OB, eu preciso trabalhar.
Eu preciso para audiência, preciso para porta de cadeia, eu preciso realizar defesa. Então já virou uma chave assim muito muito rápida, né? E aí a gente tem todo um brilho ali, nem me importei se ia haver qualquer tipo de preconceito, sabe? O famoso caguei e andei. Uhum. Aí nós, né, nos dispusemos a advogar numa área que é completamente rechaçada, né, e estressante. E óbvio que aí a gente, voltando para o tema que o doutor estava falando, né, esbarramos com a figura do Ministério Público, né, que até então tudo que você vê na faculdade é teoria, basicamente. Teoria, eu deveria ser. Basicamente. Então eu vejo que existe uma política de condenação a qualquer custo. Hoje, infelizmente, existe uma política de condenação a qualquer custo. São incontáveis casos que eu atuo, o doutor muito provavelmente atua também, em situações onde os indícios de autoria e materialidade são ínfimos. E isso vai para frente, né, que resulta numa denúncia, que resulta numa condenação, porque o promotor quer assim e o juiz chancela aquilo. Sim. Entende? Porque na cabeça dessas pessoas que estão assumindo esse cargo, existe uma criminalidade acentuada e eles precisam resolver a qualquer custo. É um promotor que não consegue enxergar o seu papel direito e juiz também. Que tem muito juiz que tá sentado na cadeira de juiz, mas está flertando com a acusação. O cara quer acusar também. Quer começar... O doutor já deve ter passado por isso, né? Em situações que você começa uma audiência assim, você fala, meu Deus do céu, aqui eu já vi que vou ter problema. O juiz já começa fazendo 10 perguntas. Sim, Quando que juiz faz pergunta? Né? O Código de Processo Penal tá lá, é só ler. Não tem Código de Processo Penal do juiz. Tá lá, o juiz começa fazendo perguntas, fala, ixi, aqui eu já vi que já vai dar problema. Sim. Aí você já vai ter que interpelar. E o pior não é só as perguntas, porque assim, isso é uma violação clara, mas imagina dentro do interrogatório. Interrogatório, quem começa a fazer é o juiz. Beleza, o papel dele. Mas quando ele começa a fazer pergunta de maneira a induzir a uma resposta que prejudica o réu, né? E o mais, eu acho que o ápice também da canalice, isso é do Estado, não é do juiz em si. Da pessoa, né? Não é atrelado a esse, mas que nem aquela súmula 231 do STJ, que tá, não cai ou não cai aí. Cara, o juiz chega no começo da audiência e fala assim, ó, no começo do interrogatório, perdão, olha, o senhor tem direito a ficar em silêncio, tá? Se fizer, não te prejudica, mas essa é a oportunidade de falar, é a única que você vai ter. Tá bom? Tá bom. Se o senhor eventualmente confessar a prática do crime, isso lhe beneficia. Claro, tem a confissão, né? Você tira lá o atenuante. Só que se a pena está no mínimo legal, velho, é primário, tudo não vai mudar em nada. Então, assim, é uma mentira que o Estado conta para a pessoa acusada. Fala, doutor, qual que é a pena mínima? Fala, é roubo, é 4 anos. Tá bom, mas eu confessei. E aí? Não, isso é 4 anos, do mesmo jeito. Tá bom, mas e agora minha família vai ver tudo isso daí? Eu nem queria confessar, o juiz falou pra mim que ia bater na minha pena, eu achei melhor, você tá entendendo? Eu já tô ferrado, tô preso faz 1 ano e meio aqui. Eu falei, não, mas não vai ser desse jeito. Aí você fala assim, não, cara. Então, assim, são absurdos que num país sério, dificilmente você encontra. Todo país tem problema, ninguém é hipócrita, né? Todo país tem problema. Mas num país sério, dificilmente esse tipo de coisa ocorra. Uma vez eu estava fazendo uma sustentação oral num caso de júri, era um habeas corpus, e lá eu levei 2 teses. Levei uma de excesso de prazo e a outra era o relaxamento, isso mesmo, o relaxamento por excesso de prazo e a revogação por nova decisão que não apreciou os pedidos da defesa. E lá sustentando, um desembargador da Câmara do TJCP falou assim, olha, eu estudei na França, e eu não sei o porquê essa agonia aqui de excesso de prazo. Passa 4, 5 meses, já está se alegando excesso de prazo. Que absurdo, né? Só que assim, não olham a diferença dos sistemas. Na França, um júri é composto por muito mais pessoas, as garantias são elevadíssimas, é um país muito mais avançado. Isso em qualquer país da Europa. É diferente daqui. Aqui não tem como dar empate, né? Vamos começar daí. Sim. A maioria, assim, vamos supor, são 12 jurados. 6 absolve, é dúvida. E já foi assim aqui também. Sim. Aqui não, aqui não tem como. São 7 para justamente ou condenar ou absolver. Então, nem a dúvida pode beneficiar o réu nesse sentido.
São coisas que a gente esbarra na prática que a gente fala assim, nossa, né, é muito diferente, não era isso que eu estava imaginando. E começa também, né, fazendo um cotejo com o sistema criminal de fora. No modelo americano, né, sem aqui ser fã de, sabe, vira-lata de americano, não é isso. Mas no modelo americano tem algo que eu acho deveras interessante, que é a acessibilidade à acusação. Você consegue, no gabinete do promotor, debater um acordo. Sim, né? tem Acessível, mais possibilidades até, né? de acordo. Você fala, não, tem um homicídio aqui, fala, as provas vão arregaçar o cliente. O negócio tá feio. Vamos tentar algum acordo? Vamos tentar alguma coisa? Aqui não, né? Veio aí, né, oriundo lá do play a bargain, né? O acordo de não persecução penal. Sim. Mas o que está acontecendo na prática? Principalmente que eles colocaram um parágrafo lá, né? Quando é crime que ocorre pelo questão de gênero, né? Sim. Eles deixaram tão amarradinhos que são pouquíssimos casos que você pega um acordo de não persecução penal. Sabe? Deixou um negócio tão assim, aí coloca lá uma pena mínima que tem que ser abaixo de 4 anos, né? Ou seja, 3 anos, 11 meses e 31 dias, né? Não pode ser 4, porque o código, né, é taxativo, né? Abaixo, né? Menor, não tem como ser igual, né? Nem menor igual. Né? Igual ao menor seria o ideal. Exatamente. Abrangeria muito mais. Exatamente, mas não, fizeram questão de colocar aquilo lá, né? Aí depois a questão da vedação a crimes que foram praticados por uma questão de gênero que não é provada no processo. Que não é provada no inquérito. Não se existe existe uma mulher e um homem, aí o cara cometeu um crime contra uma mulher, por exemplo. É porque cometeu contra a mulher, mas qual que é o sujeito passivo desse crime, sabe? Assim, tá esmiuçado. Tá esmiuçado, não. Aí cara, tem umas groselhadas, né? Que aí entra o que eu falei, a condenação, né, a qualquer custo, a acusação a qualquer custo. Que muitos promotores, né, colocam. Que você fala, cara, isso é inadmissível. É um argumento esdrúxulo. Até é um argumento assim, até desrespeitoso. Você fala, não é possível que você está alegando isso. Não que da nossa parte como profissionais não aconteça. Já vimos muitas defesas assim que beiram um absurdo. Fala, não é possível que você está alegando isso, né, cara? O juiz, né? Você acha que o juiz vai aceitar, né? Então, assim, força-se, né, uma acusação, uma condenação de qualquer maneira. Lá fora, né, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um modelo que é mais aceitável. No Brasil, no seu doutor, eu, pelo menos, tenho uma dificuldade tremenda em despachar com o promotor ou tentar qualquer coisa com o promotor, cara. É um negócio, assim, intangível, praticamente, né? Salvo quando é um acordo de não persecução penal que a gente consegue mudar uma coisinha ou outra ali, mas é porque o ato em si já é para isso. Agora, eu tô com um processo, o sujeito tá preso, a preventiva foi decretada sem fundamento ou sem elementos que apontem uma violação à bendita ordem pública, né? Eu não consigo chegar e explicar para o promotor, falar, não, doutor, dá uma olhada nisso aqui, porque talvez não dá, parece assim inacessível. O doutor sente isso também, porque para mim parece impossível você ter esse tipo de deliberação com o promotor. Sim, ó. Eu tenho alguns promotores que eu me dou muito bem. Não são muitos, tá? Mas alguns que o que eu enxergo neles, apesar de estarem do lado oposto, fazem aquilo com hombridade, porque acreditam de fato, você vê que não é maldade. E aí eu respeito o cara. A opinião dele não é pura maldade, beleza. Mas o despacho com o promotor, eu cheguei à conclusão que eu só faço despacho para a justiça negociada, que nem um ANPP, uma transação, coisa que o valha. Agora, um exemplo, o cara foi preso em flagrante. Vai ter audiência de custódia. A maioria das vezes, principalmente no começo, eu ia tentar despachar com ele. Falei, doutor, você está vendo toda a documentação aqui? Não há por que haver esse pedido. Porque se a gente convence ele, está muito mais fácil para nós. Exato. Né? E em casos assim que beiravam um absurdo, cara. Eu não sei a regra aqui de Mogi, mas pelo menos onde nós atuamos, que é no litoral, algumas cidades lá, a regra é a prisão preventiva seja decretada, salvo exceções, 1 ou 2 juízes lá que tem uma visão um pouco mais garantista, mas a maioria tem uma visão mais de falar assim, olha, vamos prender e, se for o caso, a gente solta na audiência de instrução e julgamento. Isso é quase uma regra. A prisão preventiva é decretada praticamente de ofício, né? Inclusive teve um caso meu que
foi esse ano, em fevereiro. O meu cliente, ele... Perdão, só vou finalizar isso daqui para explicar esse caso. Não, então, assim, eu desisti de despachar, eu não despacho mais, porque sempre porta na cara um trabalho desnecessário, porque estresse, não vai né? fazer nenhum efeito, então eu não despacho mais. Aí eu só despacho em segunda instância, com o desembargador, né, obviamente, mas com o procurador não. Agora, esse caso, aproveitando o ensejo, foi o seguinte, eu tenho um cliente que ele mora numa roça lá em São Sebastião, e ele fez o quê? O filho dele pegou um coleirinha, sabe aquele passarinho? Uhum. Só que não tinha a anilha no pé, não era regularizado. Ele cuidava num viveiro grande e ele capinou na frente da casa, né? Ele plantou mandioca, que era para o consumo dele, bonitinho, comia da terra, só fazia isso, doente, tá? Esperando aposentar. E ele tinha um outro crime desse em 2015. A mesma coisa praticamente. A ambiental encostou, falou assim, opa, esse pedaço aqui você não pode fazer capina não, hein? Aí ele, não, mas eu sempre fiz. Meu pai era dono daqui fazia 40 anos, a gente vive disso aqui faz 40 anos, eu sempre fiz isso daqui. Não, mas não pode. Aí prendeu ele, vasculhou a casa, falou, tem um passarinho aqui também, então colocou ele lá. E lembro que foram 3 violações, 2 ambientais, tá? As 3 do direito ambiental, perdão. E aí, só que sim, o somatório das penas daria 2 anos e 6. Isso se ele considerasse o máximo de tudo, tá? Eu cheguei lá para ele e falei assim, olha, não tem por que você ficar preso. Eu acredito que ele vai arbitrar uma fiança, tá? Igual fez da última vez, uma fiança um pouco mais alta. E você vai sair. Aí o delegado falou, doutor, eu não vou porque aí ultrapassou o teto. Sei que argumento que ele usou na época. Eu falei, tá bom, doutor, falo com o juiz amanhã. Na audiência, o promotor pediu a liberdade, tá? Com outras cautelares. Eu igualmente o fiz. E o juiz prendeu preventivamente. Por quê? De ofício mesmo. De ofício. Porque ele falou assim, olha, você já tem um processo disso lá atrás, então você vai responder esse daqui agora preso. E aí nós petramos habeas corpus, ele ficou 3 meses preso. Mesmo Liminar assim, negada. Liminar negada. Aí sobe liminar pro STJ, negado, espera... Aí foi no Nossa, mérito aqui, cara. soltou no mérito pelo menos. Foi uma câmera boa, soltou no mérito. Mas eu falo, ele ficou 3 meses preso. E o pior de tudo é que se ele for condenado com rigor, assim, sabe? Vou pesar a mão mesmo. Nem assim autorizaria a prisão que seja no regime semiaberto, que jamais chegaria a 4 anos. Então você fala assim, pra que isso? Né? Eu não entendo. A prisão a todo custo, ela tem um custo muito elevado, seja para o advogado, para o preso e para a família. Porque nós sabemos que os parâmetros não foram observados. A gente sabe que quando uma pessoa vai presa, e ela não deveria estar presa, a gente tem um trabalho muito maior, porque a decisão não está em nossas mãos. Quem decide é um juiz que pode, pura e simplesmente, ainda que violando a lei, decretar uma prisão de ofício. Ah, prisão de ofício é ilegal. Ok, agora você prova isso aí. E como que você prova? Habeas corpus. Legal, vou subir esse habeas corpus aqui com pedido liminar, então, para o Tribunal de Justiça. Negado. Tá bom, vou subir um habeas corpus, então, com pedido liminar para o STJ. Negado. Supera a súmula 691 para o STF, negado. Aguarda o mérito. Aí o mérito, em algumas câmaras aqui em TJSP, levam 6 meses, Sim. 4 meses. O cara tá preso. E aí você faz o quê? E a família tentando entender por que ele tá preso e questionando você porque vê na TV que fulano matou alguém e saiu pela porta da frente. Né? Então tem muita política aqui, que até o Auri fala isso, né? Vai punindo enquanto a gente decide se vai punir. Eu acho deixa uma preso colocação perfeita. Deixa preso aí, a gente vai vendo o que a gente faz. Então, em situações, porque às vezes o sujeito é preso em flagrante no tráfico, no roubo, no homicídio, é uma operação que resulta numa temporária que vira preventiva, né? Não é que é mais fácil, mas o cenário está mais alinhado. É aquilo. Agora você pega uma situação como essa, como eu já tive um trabalho absurdo num crime de furto. Furto de um celular. Tive que subir a HC até o STF. Enquanto eu guardava o mérito, não tinha oferecido... Doutor, não havia sido oferecida a denúncia ainda. A sorte que quando foi oferecer a denúncia, o cara ficou pouco tempo preso. Né? Mas no furto de celular, o cara primário. Né? Não tem, assim, não daria nem para caracterizar roubo, nada. Ele ficou preso acho que 20 dias, quase 20 dias. Né? Porque
demorou para o inquérito ser concluído, olha o absurdo, relatado, né? E demorou também para a denúncia vir, porque tem um prazo para oferecer denúncia, né? Só que assim, a gente sabe que muitos prazos não são respeitados. Não são respeitados. E no final das contas, o promotor pediu na denúncia a liberdade provisória. E eu já estava lá em cima, e só negativo em liminar, né? Acho que não chegou no STF, não, chegou no STJ. Que é rapidinho para julgar liminar em primeiro grau, né? Sim. No TJSP. Mas foi uma coisa assim que eu falei, nossa, eu fui tão longe e poderia ter sido resolvido. O juiz, que eu fiz um pedido de reconsideração. Na hora que prendeu tudo, veio a custódia, converteu em preventiva, né? Eu fiz um pedido de reconsideração e um dos argumentos foi que ele falou que não era mais o juiz competente, que tinha, sabe? É sempre assim. Parece que para violar o direito alheio vale tudo. Eu preciso manter essa prisão de qualquer jeito. Eu violo o que tem que violar. E realmente tem esse, acredito eu, esse pensamento por parte dos julgadores. Porque muito julgador, que nem eu falei, acredita que precisa fazer justiça, papel de justiceiro social. Combater o crime. Vira membro de segurança pública. Isso, né? Quer combater o crime. E ele sabe que ele fala assim, bom, eu vou decretar de ofício. Pode? Não pode. Tem alguma penalidade? Nenhuma. Juiz que decreta de ofício eu nunca vi ser punido por causa disso. Aí ele decretou de ofício aqui, ele sabe que você vai ter que entrar com habeas corpus, ele sabe que você provavelmente vai ter uma liminar indeferida, e o cara tá lá. E corre o risco de um mérito ser indeferido também, já vi muito. Corre o risco do cara ficar preso. Olha, tem um caso que eu defendo, é um caso de uma certa repercussão, passou no... Inclusive é de homicídio, tá? Um caso que eu tenho um apreço muito grande pela família, porque eu me compadeço, sabe aquela família que você olha assim e fala assim, poxa vida, a injustiça que amarga na boca. A menina estava com os parentes, tá, na porta de casa, e veio um rapaz para tentar matar o marido dela. E ele conseguiu, só que ele matou o marido, matou uma criança, e uma galera assim na porta. Baleou um terceiro e ele morreu baleado também. Aí eu falo pra você, ela, mulher dele, não tinha nada a ver. Tava do lado de fora com a criança. E presenciou tudo aquilo. Pois ela está presa há mais de um ano. E eu tô com habeas corpus pela segunda vez no STJ e não consegui soltá-la. Não há elementos que autorizem a conclusão de que ela participou da execução do cara que veio pra matar o marido dela. E matou. Ele morreu, né? Aí eu falo assim, e matou, e ele igualmente morreu. E essa pessoa aqui, hoje ela é vítima, mas na verdade ele foi lá para matar, né? E fechou o olho totalmente. Foi um caso que teve uma certa repercussão em razão das pessoas envolvidas ali. E prendeu. A menina tá presa até hoje, cara. Eu falo, inclusive eu vou falar com ela essa semana. De um absurdo, legítima defesa clara, que ainda que fosse, né, uma das teses alegadas ali da situação, falaram que ela finalizou o rapaz ou não, legítima defesa comprovada, ou então a negativa de autoria, porque não tem nenhum elemento que ligue, não tem nada, não tem... E você fala assim, qual é a conclusão que você chega para que isso ocorra? Eu falo, não tem, porque foi da maneira que o fulano falou, mas cadê ele? Ele nem foi ouvido aqui, você não trouxe ele para... Não, é assim que faz. E sabe, isso vai gerando uma repulsa, uma maluquice, cara. Que você fala, pelo amor de Deus, onde que a gente vai parar, né? Inclusive, hoje, eu tenho minhas dúvidas se... Isso é um desabafo pessoal, sabe? Eu tenho minhas dúvidas se o certo ainda é certo, se você proteger sua família ainda é permitido, tá? Se você, por exemplo, for assaltado hoje e no meio de uma reação de ímpeto, ele empurrar o cara da moto, ele bater a cabeça e morrer, você é capaz de responder por homicídio com 2, 3 qualificadoras. É a prática que nos ensina. Só esse ano, eu fiz mais de 10 plenários. Fora as audiências de instrução em crimes dolosos contra a vida. E eu digo para você, com toda certeza, eu acho que 2 dos casos ali mereciam ter ido a plenário. Tanto que a maioria foi absolvição. Por que eu digo isso? São situações patentes, são coisa óbvia
que não engole nem pro... Eu não gosto desse termo, mas é o que o pessoal fala, nem um homem médio engole. O homem médio olha e fala assim, não, é um absurdo, como é que você está pedindo um negócio desse? Ó, uma situação de que o rapaz foi para finalizar, isso é um outro caso do escritório, foi para finalizar um segundo, foi para matar o cara, partiu para uma discussão entre eles, tá? Atirou, só que ele estava na companhia dos demais amigos também, e eles estavam armados, e foi uma troca de tiro, tal. Ele deu uns 4, 5 tiros antes de morrer. Quando ele estava caído no chão, deram um tiro nele. E aí, o que se defendeu, foi, inclusive atiraram nele pelas costas, ele respondeu homicídio qualificado porque recurso que dificultou a defesa da vítima. Eu falei, mas como? O cara foi até lá para matar ele, não estava esperando, que surpresa é essa, né? Que situação mirabolante que ocasionou ali uma hipótese que ele não pudesse defender, que ele ficou no chão e levou um tiro. Pelo amor de Deus, velho. O cara foi lá para matar. É um absurdo, não sei de onde que tira isso. Enquadra a qualificadora do jeito que der. Né? Ainda que seja absurdo. Sim, e assim, até que você falou da revolta, né? Quando você vai atuar na advocacia criminal, uma coisa que você precisa ter ciência é que o não você vai ter sempre. Não tem assim, vou entrar pra guerra. Que guerra? Você já perdeu. A advocacia criminal é isso, essa é a realidade. Você como advogado, você não tem um mínimo de instrumentos que o Estado tem para acusar. Você não tem um mínimo, você não tem uma fagulha do que eles têm. Então você já entra muitas vezes na guerra derrotado. O não já está escrachado. Às vezes você vai fazer um pedido e você já sabe que é o não. Então você tem que se acostumar com isso, só que isso demora. Né? E a gente sabe que mesmo acostumado, entre aspas, você fica frustrado, porque são situações, como o doutor disse, que às vezes são assim, inadmissíveis. Você fala assim, caramba, como que vocês vão manter o cara preso? Como que vocês não absolveram o cara? O negócio está mais do que claro. Né? Tem um caso que eu sempre comento nas minhas redes sociais, que é do senhor lá de quase 70 anos que está preso, que assim, daria para fazer um podcast só falando desse caso. A quantidade de habeas corpus, as decisões copiadas e coladas. Copiadas e coladas, não é que eu estou exagerando. Decisão que há 3 meses atrás foi juntada nos autos, é a mesma decisão se eu fizer um pedido hoje, se eu fizer um pedido amanhã. Habeas corpus que não foi analisado o mérito. Habeas corpus que o desembargador foi contra o posicionamento do procurador de justiça. Processo sem laudo. Assim, uma bizarrice. E o senhor está preso. Então assim, você fica com uma sensação de frustração absurda. Absurda. Você está dentro da máquina da justiça criminal é muito desgastante, porque você começa a ver, você fala, isso aqui não é justiça mesmo. Não. E é diferente quando a gente fala justiça, não é que a gente está falando que tem que absolver todo mundo. O doutor vai concordar, tem muitas situações que você não pede absolvição, porque não dá. Sim. Sabe, é incoerente. Fala, pô, tá tudo ali claro, as provas, tudo. Não. O advogado, inclusive, que faz isso sempre é inexperiente. Total. E perde credibilidade, né? Sim. Porque tem que ele vendeu, você não vai né? pedir. Não tem como. É inexperiência e incapacidade técnica, né? Imagina, você vai, num caso, até porque eu acho que os crimes contra a vida é mais simples de explicar, né? Imagina você tá com um cara lá com a faca na mão, né? Confessou ter matado a pessoa do outro lado morta, e ele fala que fez porque ela provocou. Tem tudo, o cenário inteiro completo. Não tem nenhum motivo que fala, olha, ele estava em perigo, nada do tipo. Você vai pedir absolvição desse cara? Não tem como. Agora você pede, por exemplo, tem uma qualificadora que não se enquadra, uma afastada. Aí o trabalho do advogado é de minimizar os danos. Sim. Porque se você pede, inclusive, você perde uma credibilidade que outrora você poderia ter. Aí tudo que você for falar dali para frente, nada passa, né? Sim. É incrível, e as pessoas não pensam nisso. Sim. E você falar o cenário real para o cliente é extremamente importante. Isso é credibilidade, porque é incutido na cabeça, principalmente dos profissionais que estão começando, que todo resultado tem que ser positivo, mas se esquecem que a nossa atividade é meio, não é resultado. Quem dera fosse resultado. A gente não pode garantir absolutamente nada. Só que assim, se você está sempre falando que todo cliente tem que ser absolvido, o que você está vendendo de serviço? Só absolvição, né? Tem alguma coisa errada. Eu já escutei de muitos clientes que gostaram do meu atendimento porque
Eu falei que eles iam ser condenados sim. E é isso. Nossa, doutor, eu prefiro assim, você falou a verdade. Você falou a verdade, eu queria ouvir a verdade. Exato. Porque é muito fácil você contar uma historinha lá, não fica tranquilo, isso aqui eu vou fazer, isso aqui, não sei o que, dá pra absolver aqui, absolver ali. Ô, meu amigo, a quantidade de absolvições é mínima. Eu imagino que o advogado que trabalha dessa maneira, ele não tem medo, né? Tem medo do... Tem 7 vidas, né? Dar as costas na rua. Eu nunca mais vou comer um pastel na feira, porque... Você vai prometer pro cara, ele tá numa situação que, sei lá, ele vai pegar 40 anos de pena lá. Uma situação extremamente delicada, né? Aí você vai chegar pra ele e falar assim, ó, confia. Pode deixar aqui que o pai vai absolver, né? Fica tranquilo. Não, tá comigo. E não vai acontecer isso, mas nenhuma hipótese. Tem que você bate lá no STF com os melhores advogados do país, os mais influentes que sejam. Não vai dar. E aí o que vai acontecer? Eu acho que isso, na verdade, não é nem só falta de profissionalismo, é falta só de honestidade, né, cara? Como é que você promete? Você está lidando com a vida da pessoa, você promete uma coisa para ela que você não pode dar. É um absurdo. E é o que mais tem, né? Na verdade, a regra é essa. Incrivelmente, somos nós, entendeu? A regra não é ser honesto. Eu fico pensando nisso às vezes, falo, nossa, mas o cliente chega lá com as histórias, o doutor falou isso aqui, não deu não. Aí eu falei, nossa, ele falou isso daí mesmo pra você, rapaz? Você tem certeza? Doutor, juro pra você, mostra áudio, sabe? O cara falando aqui, ó, mandou pra minha mãe. Aí você fala assim, nossa, ele falou mesmo. E aí até você vê o profissional bem, você fala assim, nossa, você fica desprestigiado, né? E é gente que não dá pra você nem chamar pra almoçar. Às vezes você tá encosta no lugar, você sai fora. Porque vai te queimar, ou sei lá, alguém vai matar junto, ele, você vai estar junto ali com ele. Então, é difícil, viu? Difícil. E isso às vezes acontece, pelo que eu percebo, não é nem porque a pessoa é desonesta, por assim dizer, o profissional é desonesto. Às vezes a pessoa tem medo de falar. Sim. Sabe, tem um bloqueio. E aí entra. Se você tem que, como eu falei, você tem que ter brio, você tem que ter fibra para advogar na criminal. E isso inclui você falar pro seu cliente. Você chegar nele, senta aqui. Cara, a sua situação você vai ser condenado. É pouca ideia. Você vai ser condenado. Aí fica com aquele receio, nossa, parece que eu não sou um bom profissional se eu falar isso. Né? Parece que eu não sou um bom profissional se eu falar isso. Não, cara, você tem que falar a realidade. Então a pessoa faz o quê? Não, eu preciso falar. Não, fica tranquilo que parece que eu vou conseguir absolver aqui. E aí resulta nessas situações onde também já desagou no escritório o cliente falando, né? É até triste, mostrando mensagens de colegas prometendo coisas absurdas que na hora que você olha o processo você fala impossível. Sabe? Não, ele foi pego no roubo majorado pelo emprego de arma de fogo mais 2 pessoas, concurso de agente, e o advogado falou que ele vai sair na audiência. Cara, se não tiver uma prova incontestável, e ainda assim a gente sabe como que, né? A regra fica presa. O cara ele tava no Acre, e o crime foi em São Paulo, você acha que ele vai sair na audiência? Não. Você acha que o cara vai sair na audiência com crime de roubo majorado? Então os caras falam assim, 15 dias eu solto. Já eu falo, pai, só se for 15 dias depois de concedida a progressão de regime dele. Sim, olha lá. Vencida, porque ainda assim, na execução, que a gente tem datas, cara, comum. Vence, lógico que vence. Comum, você tá lá com o boletim informativo, atestado de conduta carcerária do sujeito, você conseguiu 2 dias antes, entrou em contato com o presídio, mandaram tudo certinho, você vai já faz o pedido de progressão, né? O promotor vai se manifestar 3 dias depois. Aí fica conclusos para decisão. 10 dias. 10 dias. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, nem quando tem data, que é cálculo, é matemático, a gente consegue dar qualquer garantia, né? Tem até um fato curioso aqui, eu não sei se eu contei em algum momento pro doutor. Certa vez fui atender um cliente, né? Ele foi preso em flagrante no tráfico de drogas. O Mula, né? O famoso Mula. E ele foi fazer esse serviço, pegar uma droga em um lugar de São Paulo e vir pra cá. E nesse caminho ele passou por um pedágio. Só que tinha muita droga no carro. 400 quilos de maconha. Passou no pedágio, o federal olhou, falou, tem alguma coisa estranha nesse carro, foi atrás, ele ainda tentou dar fuga, não conseguiu, e já saiu do carro falando que a droga era dele. Aí foi o maior balaio de gato, levou até o local onde foi abastecido o carro, pegou outro cara lá também, preso, dormindo no volante, com um monte de dinheiro. Jogaram os dois na mesma cela, mas se resolveram lá. Quando eu fui atendê-lo, já tinha ido um advogado antes que a família contratou, né, num primeiro momento. E quando eu cheguei lá,
e comecei a conversar com ele, né? Falei, olha, tudo bem, sou seu advogado e tal, situação, não sei o quê. Falou, doutor, mas então, eu vou sair mesmo? Eu já tô para sair mesmo? Aí eu, como assim? Ele, não, porque o advogado que veio antes, ele falou que ou eu saía mais ou menos uns 20 dias, ou no máximo na audiência eu já saía. Aí eu queria saber se eu acho que demora muito e tal. Eu falei, você pegou com 400 quilos de maconha. Por que você acha que você vai sair na audiência, cara? Ah, não sei, eu achei que ia sair e tal. Eu falei, não, esquece. E não saiu. E não saiu. Por quê? Óbvio, fomos para a instrução e deu sorte de não cair na associação também. Sim. Pegou só o 33, caput. Primário, né, bonitinho, foi para a instrução. A juíza deu a sentença na audiência. Eu nem pedi o privilegiado, cara. Entendeu? Eu nem pedi. Eu falei, eu nem pedi. Eu falei para ele, desde o começo, aqui é pena mínima. 5 anos. Progressão para o semiaberto em 2. Porque vai pro fechado, você sabe. Né? E um ano e um quebradinho, né? Para ir pro aberto. Eu falei, é isso. E é isso. E deu certo. Eu falei, o melhor cenário que você teve uma pena mínima no tráfico de drogas pego com 400 quilos. Não foi na associação, inclusive. E não foi na associação. Depois tiveram alguns precedentes, inclusive do ministro Gilmar Mendes, né? Que independente da quantidade e tal, mas isso foi antes. Na época eu acabei não, né? Trabalhando em cima disso. Aí depois que veio, eu ia pedir um habeas corpus para isso, né? Para fazer análise de dosimetria, mas aí acabei que não, com a família nós não formalizamos mais nada. E ele não saiu. Ele foi pro semiaberto agora. Ele vai no comecinho de março pro aberto. Se meus cálculos não estão enganados, na época, né? E não foi. Agora imagina eu falando pro cara, imagina um advogado que chegou e falou assim, não, em 15 dias, 20 dias ele sai. Cara, eu já falo assim, ó, ele falou isso pra você, falou, então já fica com ele já, porque eu não consigo não. Eu não faço, não dá. Exatamente. Porque, rapaz, é muito delicado, imagina. Aí a família, lá no seu escritório, falou, doutor, já deu 30 dias aqui, você falou que em 20 saía. Aí o advogado fica, né, o famoso termo, fica pedalando na família, driblando pra cá, pra lá. E aí você fala assim, olha, não existe isso. Eu acho que o preto no branco, né? Fala assim, ó, isso aqui, isso daqui. Eu acho que nós temos essa maior facilidade devido à origem, né? Assim, eu cresci num lugar pobre, sempre frequentei escola pública e meus amigos eram todos iguais a mim, né? Todo mundo me amei. As conversas eram as mesmas. Então, assim, muitos dos meus amigos foram presos, outros mortos, alguns caíram no tráfico e daí por diante. Então, assim, eu sei conversar com esse público. Sim. Então, para mim é mais tranquilo até de falar a verdade. De chegar e falar, olha, é assim, assado. Interessantíssimo, viu? Tem advogado, por exemplo, principalmente mulher, porque às vezes ficam em uma situação de choque, porque na delegacia a mulher advogada é muito mais desrespeitada. Sim. Tá? E aquela pressão toda lá, e ele fala assim, e o cara também tá uma pilha do caramba ali, foi preso, às vezes apanhou, e o polícia tá falando um monte na orelha dele, porque quer que ele dá o outro, quer que ele fale o esquema, que ele dá o patrão, não sei o quê. E aí ele fala assim, doutor, eu vou sair quando daqui, pelo amor de Deus, senhor? Aí acaba prometendo, falando, isso o homem e a mulher, claro, advogado e advogada, e aí promete o que não tem, e às vezes não tem o tato de saber, às vezes não tem a experiência que a área criminal dá, de falar assim, olha, isso aqui acontece isso. Porque quando o cara, eu acho que com você também é assim, o cara chega lá, a família fala o que aconteceu, na minha cabeça eu já traço todo um cenário, assim, ó, daqui vai acontecer isso. Sim. Eu vou pedir isso, porque amanhã vai dar isso, vou fazer o habeas corpus se não der certo essa tese. Então você já cria um cenário na cabeça. E ali você passa 4, 5 posições para o cliente, né? Só que nem todo mundo tem essa sensibilidade. Sim. Alguns porque não estudam mesmo. E outros porque às vezes não tem o tato. Porque atuar no criminal é diferente de tudo. Né? Diferente de qualquer outra área na vida. Principalmente porque se você ler... Eu até falei isso ontem, acho, nos meus stories. Se você lê só direito, você, infelizmente, vai ficar parado um tempo. Porque você não vai ser bom, né? Porque você não vai criar a possibilidade de traçar uma estratégia na sua cabeça, de prever possibilidades, de conseguir utilizar argumentos que antes você não tinha. Então, assim, eu acho que a leitura não jurídica, de qualidade, obviamente, ficar lendo qualquer coisa, né? Começa nos clássicos, que são muito bons.
você consegue fazer muito além do proposto aí pela advocacia tradicional, muito. Só que os advogados, a maioria, principalmente os jovens, acham que isso é besteira. Acha que você está falando lorota, que você está viajando. O que tem a ver eu ler Machado de Assis? Mas já falaram, vai ler Machado de Assis para quê? Nada a ver com a situação. Eu falei, pois é, né? Pois então, é. não lê, fica na sua aí, não lê. Não leia. E eu acho que isso ajuda você a criar uma musculatura intelectual, uma capacidade de argumentar muito maior, inclusive de fazer raciocínio. Olha, um exemplo, um reconhecimento. Agora tem a resolução, veio de dezembro, acho, 484 do CNJ. Né? Falou, traçou, muito bem feito, muito bem elaborado pelo ministro, diretrizes para que sejam feitos os reconhecimentos, tá? Pessoais e fotográficos. Só que antes disso, isso aqui é agora, não tem nenhum ano, né? Antes disso, eram o quê? Os juízes falavam, os promotores alegavam em si, e era acatado, que não passava de mera recomendação, você não ter mais pessoas parecidas. Então, aí você estava lá com uma pessoa na delegacia para fazer um reconhecimento. Aí colocavam o réu lá atrás, o investigado às vezes também, atrás do vidro, às vezes até o gemado. Aí 2, 3 policiais, que é já pra induzir. O cara é negro, o cara é oriental, aí põe um policial loiro, um vizinho ali que é índio, e o outro que parece que é ruivo. Qual que era a característica? Falou, não, esse daqui era negro, esse daqui era... Então vai lá, reconhece pra mim, você não tem a dúvida. Até se não for aquele até cara, se não for, vai tiver uma característica que pareça, e vai ser ele pra sempre, que ali aquilo ali vai fixar na cabeça dele. Ele não vai estar mais em choque, vai ser uma memória que vai ser implantada na cabeça dele. E como que você rebate isso? Você não tinha... O advogado que fica lá no 226 olhando, assim, o reconhecimento tem que fazer assim, tá bom, doutor, desrespeitou, qual que é o prejuízo? Como que você vai argumentar Sim. isso? Você tem que ter, né, uma possibilidade de se você não tem essa visão, como que você vai... Sim, exato. Não tem base. E eu acho que isso é o maior pecado hoje da advocacia. Não estou falando de administração de escritório, de nada, de se manter no mercado. Estou falando de capacidade de argumentar, de levar ao juízo e aos tribunais superiores, principalmente, a possibilidade de fazer uma justiça efetiva. Falar, olha, isso é injusto, não é só porque está na lei. Nós estamos aqui buscando justiça. É injusto por causa disso, disso, disso e disso. Sim. E você não vê. Olha, eu falo para você, eu conto nos dedos os profissionais desse tipo. Sim. É só perguntar para muitos profissionais o que é um perfilamento racial. Entendeu? Por exemplo. Não vai saber, cara. Não vai saber. E aí não consegue debater, como você disse. Vai ficar travado só no que está na lei ali. O juiz sabe. Por mais que às vezes ele não acompanhe, ele sabe a lei. Às vezes sabe muito mais do que a gente, entendeu? E se ele não quer seguir, você não tem outro argumento. Assim, a lei tá aqui, não quero. Acabou. Você não vai conseguir falar. Você não consegue ir além de simplesmente apontar o dispositivo. O dispositivo 226 aqui, não foi obedecido. Tá bom, mas tá, e aí? Inclusive, esse apelo que eles falam que a gente quer tumultuar, que essas recomendações, que não são exigências, né? São recomendações. O primeiro argumento isso é só uma recomendação. Gente, olha, em 1930 e pouco, 1940, Vincenzo Manzini, que foi o homem incumbido, né, de atrelar, de adequar a lei italiana à vontade de Mussolini, falou assim, olha, esse aqui tem que ficar de acordo com a cara do fascismo. Arruma aí, filhão. Ele ia lá fazer isso. Ele era o homem responsável por isso, e ele falava o quê? Que as recomendações da lei eram apenas formalidades sem fim nem propósito algum. Usava esse tipo de argumento que é usado hoje, 80 anos depois, para passar por cima das garantias do acusado, de tudo. Então, assim, pensem, se existe uma Constituição e ela prevê alguns direitos, é porque isso é importante, é porque lá atrás existiram violações, existiram afrontas, coisas horríveis que aconteceram com as pessoas,
para que isso hoje estivesse lá garantido, te protegendo, para sua proteção isso. Para que se você for acusado, você tem o direito de conseguir dizer o não àquilo, fala, olha, isso é injusto, eu sou inocente, não fiz isso. E não só por uma questão de pegar a pena ou não, por dignidade. Tem muito cara que fala, doutor, eu nem ligo da cadeia, nem quero saber do dinheiro, é minha dignidade, minha mulher viu isso, isso daqui aconteceu com meus filhos, como que eles vão crescer, Sim. vai saber que o pai dele fez isso, foi condenado, foi preso, e eu não fiz nada disso. Então, assim, as garantias estão lá para te garantir justamente essa possibilidade. E quem não respeita e diz que isso é mera formalidade, está se espelhando no modelo fascista. Então. Pode não saber que a ignorância é cruel, mas está. Mas está. Né? É que vem vindo, de certo modo, impregnado em algumas ideias, e quando vê, ainda existe. Né? Até... pegarmos, por exemplo, clássicos como Lombroso. Hoje é isso. Né? Infelizmente, as instituições militares têm essa visão. Não só essa. Não só, né? A maioria, né? A maioria das instituições, né, que estão, né, fazem parte da justiça criminal tem essa ideia de fenótipo, né? De pessoa já que inerentemente é delinquente, né? Então, assim, é um negócio muito, muito complicado que veio vindo. Né? Eu não lembro exatamente de que época que os escritos dele, mas não são recentes. E veio vindo. Né? Vem, sabe? Sutilmente, com uma ideia aqui, outra ali, uma lei mal redigida, uma interpretação pouco, sabe, garantista. E quando você vê, são as mazelas que nós vivenciamos diuturnamente na advocacia criminal, né? Que vale tudo para passar por cima de garantias, entendeu? Infelizmente isso é muito triste. E aí a gente tem um outro problema também na justiça criminal. Não sei se o doutor tem isso no escritório, que é relacionado aos crimes sexuais, que são as falsas acusações. Tem. Que é um assunto super delicado, porque sabemos que existem, né? Esses crimes, existem os criminosos, existem as condenações justas, né, para aquelas pessoas que praticam esses atos, mas existem também aqueles que, por um excesso de poder, muitas vezes a palavra da vítima, né, ou enfim, né, ou o receio talvez de absolver alguém que supostamente cometeu um crime desse, né, acaba desaguando em várias condenações desse delito, assim, que muitas vezes não tem provas. Não tem provas. Né? Tem, inclusive, hoje a gente olha, principalmente para os delitos que envolvem a violência doméstica, e aí não só os crimes sexuais, a palavra da vítima ela tem uma importância muito grande. Eu acho que mereça especial atenção também, porque realmente tudo acontece dentro do âmbito doméstico, dentro de casa. Sim, tá? sem testemunha. Mas assim, você não pode prematuramente tomar uma decisão também, assim, de... Você vai acabar com a vida de uma pessoa, se condenar ela por estupro, por exemplo, vai cair na cadeia. Ele tem que ir lá pro interior de São Paulo, acho que é Lucélia, vai ficar lá. Ou fica no CDP de Pinheiros aqui, Guarulhos, Guarulhos. Né? E vivendo mal demais. E assim, você tem que ter um embasamento muito grande para fazer isso. E a maioria, eu sou franco com você, tá? Eu nunca peguei um caso que eu estivesse convencido que o acusado ali, ou o investigado, tivesse praticado, de fato, o delito sexual. Inclusive, tem um caso no nosso escritório que nós fizemos uma revisão criminal justamente para isso. A palavra da vítima, veja, era uma menina de 12 anos, ela tinha 2 namoradinhos, declarado, escrachado isso, tá? E o padrasto não aceitava que ela ficasse até tarde na rua, coisa do tipo, fez o papel dele, na minha opinião, tá? Tem que zelar pela família mesmo dele. E isso começou a dar um problema dentro de casa, entre ele e a esposa, mãe da menina. E chegou num ponto de ficar insustentável. Para a mãe conseguir, isso lá, muito tempo atrás, para a mãe conseguir ficar com a casa, ela aproveitou uma viagem de férias das duas, fez uma denúncia falsa. Denúncia que eu digo, né? Foi até fez boletim de ocorrência,
juntou uma ou duas parentes dela, falando que a menina tinha contado, além de contar para ela, contou para as duas, foi até lá em outro lugar, registrou a ocorrência, voltou. Quando chegou aqui, não, vaza daqui que você já tem medida protetiva, tem isso aí. Ele, opa, voltou para cá. Aí ele ficou respondendo o processo um bom tempo, foi preso, foi condenado a 14 anos de pena. E assim, só pela palavra delas. Não tem outro. Ah, ela deu o exame de corpo de delito, mostrou que ela não era mais virgem, mas ela tinha 2 namorados. E eu vejo o trabalho do advogado, cara, isso me dá uma revolta tão grande, porque ele tinha tudo na mão. Ele tinha os vizinhos para poder perguntar e arrolar, para falar se a menina tinha ou não um namorado. Você tá entendendo? Tinha também a possibilidade de pegar e juntar todas essas pessoas e fazer o reconhecimento desse namorado. Oh, é o fulano, é o Beltrano aqui e tal. Mostrar, colocar isso no processo, de fazer uma inquirição de qualidade, apontando a prova. Nas alegações finais, as alegações finais desse processo são de 2015. Juntando decisão do Tacrim, assim, coisa de 1980, que não tinha nem Constituição Federal nessa época, a nossa, a atual. Sim. Aí você fala assim, ó, é um trabalho que ele só copiou e colou mesmo. Ele não se debruçou sobre o processo, sobre nada, não fez um esforço, se limitou a responder aquilo. Porque assim, eu acho que você deve presenciar muito isso também, doutor. Eles pedem uma prova diabólica, né? Uma coisa que você tem que produzir, apesar do ônus da prova ser do polo contrário, do Ministério Público, você tem que produzir. Por exemplo, nós estamos conversando aqui hoje, 12 de novembro, 10 de novembro, não sei que dia é hoje, e chega uma denúncia para o senhor amanhã, você é citado, fala assim, olha, fala para mim se você roubou o Pão de Açúcar de São Paulo no dia 8 de agosto de 2012. Você fala assim, eu não sei nem o que eu estava fazendo nesse tempo, não tinha nem celular. Como que você vai provar isso? Ué, mas você não consegue provar que você não estava lá? Entendeu? Não, você tem e consegue. Não é assim que funciona. Eu não abusei. Ah, então prova que você não abusou. Mas como que eu vou fazer prova negativa? Não tem como. E é uma coisa assim que está estabelecida. Então a gente tem que correr para tentar quebrar isso, cara. E é difícil. Tem vezes que não dá certo. São os casos que surgem no escritório, né? Eu considero um dos mais difíceis, porque você não tem muito o que trabalhar. Você não tem muito o que trabalhar. Muitas vezes ali, ainda que nem numa situação como essa, os vizinhos, né, e tal, reconhecer que tinha um namorado e tal. Há situações que o negócio é tão fechado que você não consegue, assim, não tem mais ninguém. Não tem. Aí vai para uma audiência de depoimento especial, aí na audiência a pretensa vítima chora, às vezes pela pressão que foi exercida sobre ela por causa disso, né? E chorou, condenou. Chorou, condenou. Porque aí se tá na mão de um certo julgador que você já sabe o perfil dele, você já fala aqui é segundo grau já, meu amigo. Aqui é segundo grau. E é muito duro. É bom e ruim ao mesmo tempo. Quando você tem uma experiência na área criminal, você consegue, principalmente quando você, né, na região que você atua, você consegue traçar um roteiro dos seus processos. Né? O sujeito foi preso aqui no tráfico de drogas, caiu em tal vara criminal que tem um promotor e o juiz. Você já sabe. Você vai pedir a revogação da prisão preventiva, vai ser negada. Você sobe um habeas corpus, vai ser distribuído para uma câmara criminal, você sabe qual câmara que é, você fala que aqui acabou, aqui é STJ. E aquela câmara está preventa. Então você já sabe que se não for reconhecido, de repente, o tráfico privilegiado, você já está lascado na apelação também. Então, às vezes, você já dá o roteiro pro cara. O processo acabou de começar, você já fala para ele, olha, aí cai numa turma ruim no STJ, né? A sexta turma ainda continua prevalecendo a turma mais garantista. Né? Na quinta temos alguns ministros ali de bom posicionamento, mas, né? Essas coisas ali o lombo arde, né? Então, assim, às vezes você faz um habeas corpus pro cara que de uma preventiva decretada em audiência de custódia, né? Que você já sabe, que quando você vê que foi distribuído para aquela vara criminal, aqui você fala assim, o juiz aqui não tem o hábito de reconhecer o tráfico privilegiado, então aqui dançou. Aí quando você escala o habeas corpus, aí você fala, dançou de vez, porque se não for bem, a instrução não foi muito bem feita, ou surgiu alguma coisa que você consiga trabalhar melhor ali, que você possa trabalhar, você já sabe que você vai perder os habeas corpus e que o cara vai ser condenado. Então, assim, é um negócio de louco. E já aconteceu, não sei se com o doutor já aconteceu, de eu falar pro cliente, falar assim, nossa, cara,
Nossa, seu processo, brincadeiras à parte, seu processo já acabou. Entendeu? Daqui pra frente só tô protocolando, porque eu já sei o roteiro. Então isso é bom porque você tem um cenário palpável e você consegue ser muito mais realista para o cliente e já dá a notícia logo de cara. Fala, as chances aqui são poucas. Tá? A prevenção aqui do habeas corpus, onde caiu, né, até a turma lá no STJ, enfim, e a apelação que depois vai, a Câmara Criminal, a Vara Criminal, o juiz pensa dessa forma. Então aqui o negócio tá ruim, cara. Aqui o negócio tá ruim. Se a gente não conseguir algo diferente do que é habitual, você vai tomar uma condenação aí. Né? Bom, porque você já tem o cenário, né? Isso te ajuda a ter uma macrovisão da coisa, né? Você consegue enxergar de forma mais abrangente. E é ruim porque, assim, a esperança, né, ela vai sumindo, né? Você acaba vendo que muitas coisas nem sempre é o que você faz. É como eles decidem. Isso é muito ruim. Você fica um pouco engessado, né, nessa questão. A insegurança jurídica no país hoje, eu acho que é o pior de todos os males. É o pior. Então, temos muitos, né? Temos poucos, mas a insegurança jurídica, porque assim, chega um processo, uma situação para você, e o cliente pergunta assim, doutor, o que vai acontecer? Você consegue esclarecer para ele até um ponto, mas um resultado que chega próximo do certeiro, nossa, é muito difícil. Muito difícil. Até porque nós temos uma oscilação jurisprudencial muito grande. No mesmo dia que você fala que o indúbio pro societá não existe, fala que existe. Um exemplo, tá? E daí por diante, ordem pública não é argumento para se decretar prisão preventiva. Isso cresceu com uma força muito grande. Porque tudo é ordem pública, né? Ordem pública. O que é ordem pública? Ninguém sabe falar. Aí você pede, ordem pública, o que é, excelência? Por quê? Não, é ordem pública. É ordem pública. Tá. Aí chega no tribunal e fala assim, ó, tá aqui, ó, decretou só com base na ordem pública e não justificou, habeas corpus, né? Quero revogação da prisão. Aí fala assim, ó, a decisão do juiz está bem fundamentada, porque... Aí você fala assim, não, você não fala, não, tá. você não... Tem hora que você fica pensando, será que eu tenho uma letargia, eu sou um problema mental, porque eu não consigo... Não sou eu que estou criando um problema na situação, eu estou lendo, aí eu, às vezes até no começo eu pegava e falava, cara, lê aqui pra mim, será que eu não estou vendo alguma coisa? Aí eu falei, não, é isso aí mesmo, Fadani, você tá... Eu falei, não é possível, cara. E a gente fica até constrangido, né? Você não é possível que nem apreciou meus argumentos, né? Nem leu nada. Porque, principalmente quando a gente sente isso, você impetra um habeas corpus sem liminar. E eles julgam a liminar. Indefiro a liminar, mas pro juiz, eu não pedi liminar. Eu não pedi. Não, mas você deve ter pensado, aí eu já decidi. Aqui não pedi. Não vai liminar. Mas não pedi liminar, cara. E aí a gente fala assim, nossa, rapaz, mas que situação, como que a gente vai... E como que a gente enfrenta isso? Existem muitas possibilidades, mas enquanto não houver um recrudescimento assim do controle, principalmente do CNJ, dos órgãos de fiscalização dos poderes públicos, eu acho que isso não vai acontecer tão cedo. Veja, se você vai num país como Portugal, eles aplicam, até nos Estados Unidos é a common law, né? Lá não é igual a gente de direito positivado, sim, tudo. Lá os costumes, jurisprudência manda muito. E você chegar lá e falar assim, olha, aqui, foi decidido aqui, nós temos os precedentes, e eu requeiro a aplicação, excelência, desse entendimento, porque é o que está consolidado. Todo mundo já falou, ó, manda de cima para baixo assim. A tendência dele aplicar é inúmeras vezes maior do que aqui. É grande, fala assim, olha, o doutor tem razão aqui, ó, concedido. Aqui a gente não tem, a gente vai, saca todas as armas, coloca na mesa presente, explica, bate e vai, despacha, tenta convencer, mas a chance de que isso de fato ocorra é muito pequena. Por quê? Isso é uma insegurança jurídica, na minha opinião é essa. Você não tem condições de passar um prognóstico, tendo lei, num Código Penal que está aí desde 1941, não está há pouco tempo, né? A jurisprudência consolidada, mudando, Constituição, tudo.
Olha, bastante casos, né? O Brasil tem muito julgamento. Acho que nós somos o país mais litigante do mundo. Sim, sim. O pessoal Então, que assim, adora um processo. Processo pra tudo canto. Então falar que a gente não sabe julgar alguém é mentira. Aí você fala, por que não aplica? São coisas que às vezes eu me pego perguntando e eu não sei responder. E a gente vê essa questão, né? Recentemente saiu, né? Foi publicada a súmula vinculante. Eu tenho até um caso que eu estou aguardando, súmula vinculante 59 do STF, que obriga, não é deverá e não é recomendação, como costumam dizer, obriga, né? Vincula todos os órgãos do judiciário e administrativos. Vincula, tem que fazer, né? Se não fizer, reclamação constitucional. Sim. Essa súmula vinculante, né, obriga que seja fixado o regime aberto em caso de reconhecimento do tráfico privilegiado com a pena mínima, né? Ok. Isso por quê? Porque tem um troço desse tamanho de precedente que surgiu de onde? De inobservância dos tribunais de justiça dos estados, principalmente do estado de São Paulo, que é o pior. É o pior, de longe, assim, é o pior. Que não respeitam a lei. Eu tenho um cliente que foi condenado no tráfico privilegiado, acho que até comentei com o doutor, a 1 ano e 8 fechado. Explique pra mim. Aí eu até vou rapidamente falar sobre esse caso aqui, que ele é o primeiro caso que eu tô aplicando a súmula, né? Pedi a aplicação da súmula, mas eu sei que vai ser negada. Manifestação ministerial nega. Eles vão achar um argumento, até falando que isso tinha que ter sido pedido, não é nem o juiz da execução. Não é nem o 66 ou 69, né, da LEP, não é nem isso. Não, isso aí tinha que ser o juiz do conhecimento. Processo principal. Eles vão criar um artifício ali, porque é aquilo. Eles negam, não tem punição, não tem nada. O cara tá preso há mais tempo porque eles deixaram de dar uma decisão que era correta, não dá em nada. A nossa lei de abuso de autoridade ela é muito rasa ainda, pega só minúcias, não tem nenhuma gravidade no que tá lá, sabe? Então, sim, pra eles independente se eu vou decidir certo ou não vai dar em nada. E o prejuízo é de quem tá preso. Dane-se, né? Solta depois. E nesse caso, o sujeito foi condenado a uma pena de 1 ano e 8 meses no fechado. Ele foi preso em flagrante. Ele ficou 10 meses preso. Na audiência, o juiz condenou, aplicou o privilegiado na pena mínima e determinou o fechado. O cara foi pra rua, o processo demorou e transitou em julgado ano passado. Caiu na 4ª Câmara Criminal de São Paulo, que é a melhor Câmara que tem, a mais garantista possível, né? A que mais observa os precedentes e a lei. Então, super tranquilo, caiu lá, mantiveram o fechado, né? Mantiveram o fechado, ordem de prisão. Só que tráfico privilegiado não é crime equiparado a hediondo. Não sendo crime equiparado a hediondo, é crime comum. Sendo crime comum, a progressão é de 16%, antigo 1/6, né? Os 10 meses já passou. O cara já tinha que estar no aberto. Não foi aplicada a detração, nem em 1º grau, nem em 2º grau. Foi preso. Até você pedir a detração, por mais que seja em caráter de urgência. Aí veio... foi preso. Aí aquela luta para gerar a guia de recolhimento. Que eu falei, agora eu tenho que resolver, né? Habeas corpus, né? Direto para o STJ, para análise de dosimetria. Perdi a liminar. Falei, que delícia. Né? Não vislumbramos flagrante ilegalidade. Como não, cara? Entende? Como não? Como que você explica? Fala, como você não tá vendo flagrante ilegalidade? E é cruel para explicar isso. Porque você fala assim, olha, a lei tá aqui, a doutrina, não é sabe? Todos os doutrinadores assim, falam isso. A jurisprudência tá aqui também, é tudo a favor. Aí quando nega, você fala, como? É só chute no gol anulado, cara. Habeas corpus subiu, perdeu o liminar. Falei, aqui é 3 meses para julgar. O cara vai cumprir a pena integral. HC pro STF, né? Não, liminar negada, não conheceram do habeas corpus de ofício, né? Não deram ordem de ofício. Aí geraram a guia de recolhimento, pedi a folha de cálculo. O regime aberto do cara tá para 2018. Regime aberto. Só que existe uma súmula maravilhosa que não permite a progressão per saltum. Aí eu falei, vou pedir o indulto. Negou o indulto. Não, o argumento foi o pior. Basicamente assim, não, até cabe indulto, mas a gente não quer. É mais ou menos isso. Aí o indulto foi negado. Pediu livramento condicional. E
todos os requisitos preenchidos. Mas não, a gente olhou bem aqui, né? Indulto negado. Pedi pro aberto, falei, vou meter o louco. Ué, né? Vou meter o louco. Dane-se a súmula, né? Progressão pro semiaberto. Beleza. A situação atual. Agravei em execução em relação ao indulto. Sei lá quando o TJ de São Paulo vai julgar isso aí. Pedi uma liminar lá, não tem previsão legal, mas eu peço liminar. Né? Liminar não tem que... Né? Aí, sequencialmente, protocolei o pedido da súmula, né? Do reconhecimento da súmula para fixar. Então, assim, perceba o tanto de coisa que poderia ter sido feita. Houve violação a pelo menos 3 súmulas, 2 do STF e uma do STJ em relação a essa condenação de 1 ano e 8 no fechado, cara. Como que o juiz de primeiro grau faz isso? Como o segundo grau não muda? Como o juiz da execução fecha os olhos? Como o ministro do STJ fecha os olhos? Como o STF nega o segmento habeas corpus? Dá de ofício. Você pode. Dá de ofício. Flagrante ilegal tá ilegal. Mas não dá. Entendeu? Então, assim, esse caso em específico, por que eu tô falando dele? Porque é um caso, teoricamente, deveria ser simples. Mas o esforço não tremendo... é uma coisa que demanda debruçar sobre a prova, assim, uma coisa... É só cálculo, lei, né? é só lei. É só assim, o regime não é esse. O regime é só um ponto. Discute-se um ponto nisso tudo. Olha o esforço. Olha o esforço. Engraçado, um comentário à parte. Aí eu fiz uma videochamada com o cliente e falou, não, doutor, meu caso tá fácil, não sei o que. Eu falei, nossa. Falei, não sei nem como eu te explico. Você não deveria nem estar preso. Você não deveria nem estar preso. Pela detração... Era pra você estar na rua. Era pra você estar na rua. E é tão absurdo isso, cara. Tem um cliente meu, ele foi condenado em um homicídio e eu fui contratado no finalzinho, assim, tipo, tava pra julgar a apelação. Eu fiz sustentação oral só, isso mesmo, fiz sustentação oral, ele tava pela Defensoria Pública e na sustentação oral nós conseguimos soltá-lo, mas não foi por causa só da condenação, do mérito da coisa. Ele estava preso preventivamente há 7 anos. 7 anos. O processo físico, 2013, Nossa, eu o acho. processo físico é triste, né? Aí eu consegui e tal, pô, ficou feliz pra caramba. E aí o desembargador, ele foi condenado, acho que há uns 9, não lembro. Sei que sobrou 1 ano e 1 mês. E ele tinha sido, obviamente, pego fechado, né? Aí eu pergunto pra você, o que você acha que ele fez? Que ele deu aberto? Ele fez a detração já ali e falou assim, concedo ao condenado, ao apelante, o direito de resgatar o remanescente da pena no regime semiaberto. Eu falei, não é pra isso, cara. É pra você ver a pena e aplicar o regime que, se ela tivesse mais de 4 anos, você aplicaria o semiaberto tranquilo. Mas menos, é obrigatório o regime aberto. E fundamentou? Daquele jeito. 2 parágrafos. Mas aí ele tá lá, tudo. Esse é um caso bem interessante. Transitou em julgado e tá em vias de se expedir a guia de execução dele, de mandado de prisão. Só que tá esperando, né, vaga, não é bobo, para o semiaberto. E nós já estamos preparando então, um arcabouço judicial, de jurisprudência, tudo, porque eu entendo que nesse caso ele tem todos os motivos para não ser preso mais. E um deles qual é? Ele ficou o tempo em medidas cautelares assinando, e tem jurisprudência nesse sentido de que abate-se também da pena. Acho que a 5ª turma do STJ entende que só se for com a tornozeleira, mas a outra não. E nós temos, e nós vamos usar, inclusive. No dia que for preso, tá lá, vou pedir a detração, falar, caso de extinção de pena. Ele assinou mais de... Porque isso foi em 2021, final de 2021. Nós estamos em 2023, ele assinou até agora. Então dá praticamente o tempo inteiro, integral cumprido. Mas vamos ver, esse aqui é um caso que eu só estou esperando. A hora que mandar lá, a gente já vai fazer o habeas corpus. Legal. Mas olha a situação, 7 anos 7 na anos preventiva. Preso, cara. É o famoso, é como falei, né? O Auri fala, vai punindo enquanto decide se vai punir. 7 anos preso numa preventiva. E imagina assim, um menino novo, hoje ele tem 30 anos. Aí você fala, pô, perdeu o melhor tempo da vida dele preso. Tá, dos 20 aos 27, eu acho, alguma coisa assim. Ele ficou preso, dos 20 e pouquinho, sei lá, até pouco tempo atrás. E
poxa, quanta coisa ele poderia ter feito, estudado, trabalhado. E tá lá, tá trabalhando, inclusive, tem até a vida dele decente, tem família, tem filho. E ainda corre risco de ir preso, né? Ficar preso um período até progredir de regime de novo. Sim. E vai ficar lá, família sem assistência. E se às vezes o cara tem que, sei lá, vamos imaginar que ele tem que cumprir o percentual aí, né, no semiaberto. Nem vai ser, porque aí ele vai para uma unidade, você vai ter que, sabe, trabalhar naquilo e demora. Quando você vê, o cara já passou mais tempo. Né? Passou. E eu vejo... Tem gente que fica 3 meses no semiaberto para progredir, tem cara que tem 1 ano e pouquinho de pena, sei lá, susta o regime aberto, tem que ir para o semiaberto de alguma maneira. É muito prejudicial, porque ele nunca vai ficar só 3 meses preso. Ele vai ficar pelo menos uns 5, 6. Não tem como você fazer, pedir BI, pedir tudo e o juiz apreciar e conceder, né? Concedendo Sim. antes desse período. Não tem. Não é tem, impossível. Até porque ele tem que ficar pelo menos 1 mês na penitenciária para fazer o BI dele. 1 mês. Aí você tira lá, você só vai ter esse 1 mês e vai pedir isso depois de que vier a guia. Então já tem uns 2,5. E quando vem a guia? Não, aí sempre é uma guia rejeitada. Parece que é um negócio assim, que você fala assim, quando você começa a lidar com essas coisas, você fala assim, eu preciso de férias eternas, porque parece tão proposital o negócio, né? É só emitir uma guia. Aí eles emitem a guia e vão mandar pro DECRIM. Não faz nem na mão, né? Não é na mão, é que o modelo. É um modelo, digita lá as informações do preso, manda pro DECRIM competente, eles vão gerar o processo de execução. Chega lá, guia rejeitada. Fala, meu Deus do céu. Aí lá vai de novo, esperar fazer a guia. Aí faz a guia, tem que esperar, pede uma folha de cálculo, vamos ver, tá tudo certinho, database e tal, não sei o quê, detração. Aí você vai, tem que fazer o pedido de boletim informativo, atestado de conduta carcerária. Às vezes é uma unidade prisional que você não teve contato antes, você não sabe o e-mail exato que você pede, aí o telefone não funciona. Aí você fala, aí 1 semana pra você descobrir com quem que você, qual que é o canal de contato ali para você fazer o pedido. Aí faz o pedido, é 20 dias úteis, aí você espera. Depois, ixi, cara, então assim, e tem uma coisa, não sei se o doutor já percebeu isso, é uma coisa que me incomoda muito na justiça criminal, aquelas situações onde a condenação vem tardiamente. Por exemplo, o sujeito foi preso em flagrante, vamos trabalhar com o tráfico, normalmente tráfico é no flagrante, né? O sujeito foi preso em flagrante no tráfico de drogas, ficou 3 meses preso. Isso tô falando aqui, é um caso do escritório, 3 meses preso. Conseguimos a soltura dele, STJ e tal, réu primário, pouca droga, aquela conversa de sempre, né? Responder em liberdade. Desde a soltura, né, da sua liberdade provisória, até a audiência levou praticamente 1 ano. 1 ano. Chegou na audiência, promotor esculachou. Durante esse período que ele foi solto e foi para audiência, os filhos nasceram, trabalho registrado, compareceu ao fórum para justificar as atividades certinho, né? Compareceu a todos os atos do processo. Advogado constituído, foi à audiência, chegou na audiência, confessou a prática do delito, disse estar arrependido porque precisava de dinheiro. Sempre tem aquelas questões assim, né, financeiras que acabam desaguando em tolices que são crimes e a pessoa responde por isso. Explicou o motivo pelo qual fez isso, né, explicou que estava trabalhando, tudo, né, comprovantes nos autos, foi condenado a 5,6 no fechado. 5,9 no fechado. Apelamos. Sustentação oral, expliquei, detalhei, desenhei. Falei do período que ficou preso, do período que ficou solto, o que ele fez durante ter ficado solto, quantidade, fundamento, etc, etc, etc. Mantiveram na íntegra, em toto, sem mudar nada. Se pudesse, ocorreria reformasse o império. Se pudesse, reformaria para prejudicar, só com o pedido da defesa. Falei para ele, olha, agora a situação ficou um pouco delicada. Subiu um recurso especial, vou tentar concomitantemente um HC, a gente sabe que tem uma problemática em relação a isso, né? Mas vamos dizer que daqui a 6 meses, quase 2 anos depois, vai transitar em julgado e vai ser expedido o mandado de prisão. Né? E esse tempo não mostra nada. Entende? A gente não tem um mecanismo na lei
que observa isso. O cara errou ali, ninguém tá falando que ele não errou. O cara erro isolado, né? Um erro isolado. O cara ficou preso 3 meses. Eu não sei a percepção que muitos juízes têm, mas 3 meses numa cadeia, para nós advogados que vamos a presídios ficar 1 hora às vezes, já se tem a mínima ideia, e mínima, né? Ideia do que é. A mínima. Imagina 3 meses. Não vamos imaginar nem 7 anos, como foi o caso do seu cliente. Sim, o cara já... Ali é o mundo dele. Tem um cliente que ficou... Tava 20 e poucos anos preso, eu acho. É o mundo do cara. Uma né? vida. Então, assim, o cara ficou esse tempo preso, ele amargou o cárcere. Ninguém fica 3 meses numa cadeia e não amarga aquela situação. Não tem como. Porque realmente lá não é colônia de férias, cara. Lá o negócio é feio. 3 meses saiu, falou, não, você é louco, eu quero isso pra mim não, vou responder o processo tudo. Né? Poderia ter aplicado, são situações que poderia ter aplicado o tráfico privilegiado, não foi. Aí o processo vai ficar 2 anos e meio, vai transitar em julgado, vai pedir um mandado de prisão, né, pro fechado. E esse período, né? O que faz com esse, sabe? Isso pra mim é um negócio assim que me chama a atenção. Eu falo, não que... lógico que teria que mudar todo o procedimento, né? Toda a instrução para que você usasse isso como algum elemento para beneficiar o réu. Mas assim, é algo que deveria ser observado. Né? Mas é importante, veja. Isso mostra quem ele é, a personalidade que ele tem. E... se permanecer solto, vai continuar a delinquir ou não. Isso é fundamental. Porque assim, ele teve toda a oportunidade, porque ele estava na rua igual ele estava antes. Né? Agora já com um problema que poderia desiludi-lo. Poxa, eu estou respondendo um processo criminal. Saber, vou garantir minha vida, vou agora fazer dinheiro. E já vamos já. E não fez. E poder constituir família, tem trabalho lícito, residência fixa. Pô, fez tudo bonitinho. E aí, sei lá, depois de 8 anos, às vezes, ele vai ser preso. Poxa, mas que caráter ressocializador é esse? Não tem, porque ressocializado ele já estava. Senão ele não teria feito tudo isso. Ele teria debandado. Eu tenho um amigo que é delegado, hoje ele é advogado, aposentou já, mas eu conheci na época delegado. Meu amigo pessoal, e ele é um cara muito inteligente. E ele me contava uma história que eu entendo que seja verdade, sabe? Ele falou assim, doutor, vou te contar uma coisa, às vezes os policiais aí ficavam com raiva dos advogados, sem motivo, porque assim, pô, a gente prende, os caras vão lá e soltam, e nem a gente solta, né? A gente pede só. Sim. Né? Mas os caras soltam e não sei o que tal, e ele falava assim, olha, galinha de casa volta no pé. E é verdade, assim, infelizmente é uma realidade por causa do nosso sistema de política criminal. O cara que ele tem na cabeça dele que a vida criminosa é para ele, ou que ele não vai conseguir, ou que ele já perdeu tudo mesmo, que vier lucro, ele vai fazer hoje, vai passar 2, 3 meses, ele vai fazer de novo, ele vai sumir hoje, amanhã ele vai aparecer aqui ainda, não vai para lugar que ele não é conhecido, porque é aqui que ele tem as facilidades que ele tem. E isso é uma fatalidade. Eu tenho um rapaz que eu advoguei para ele foi preso num roubo, tá? Progrediu de regime, eu não advoguei nesse processo, quando ele estava na rua, ele fez outro. Na saidinha? Não, ele tinha progredido, ele estava em semiaberto, foi pro aberto, estava no aberto fazia 3 meses. Aí foi pra rua, bonitinho e tal. E ele foi preso numa receptação com outro e o delegado colocou nele por causa de um reconhecimento totalmente errado que nós conseguimos invalidar, colocou mais, isso através da investigação defensiva, a gente sempre faz no escritório. Principalmente crime violento. Principalmente. E aí, fizemos a investigação defensiva, pedi a revogação da temporária, que foi concedida, e invalidamos o reconhecimento. Show. E aí, o que acontece? Ele foi solto. Ficou 3 meses na rua de novo. E foi preso no tráfico, mas com muita droga. Na casa, seda, com... tudo. Para empapelar, tudo. Na casa da sogra, ainda, que é o pior, né? Ainda colocou a coitada na fogueira. E aí ele foi preso de novo, aí ele chegou e eu falei pra ele, olha, honestamente, não vai ter habeas corpus que vai te soltar, cara. Não vai.
porque por mais que você esteja fora do indiciamento, se puxar seu FA vai aparecer esses 4 roubos, fora o que você já tem, fora essa receptação e tudo isso seguindo um prazo de 1 ano que você fez. Se você for pra rua, eles vão entender que você vai voltar. Então assim, eu não vou fazer... se você quiser contratar para acompanhar o processo, é X. Ele falou, doutor, acho que vai ficar caro porque eu tenho muito problema agora, né? Aí eu falei, você tem. E é muito trabalho também, né? Sim, sim. Aí ele falou, tá bom, vou ver o que eu faço. Mas todas as vezes eu tô lá, vou visitar algum preso lá, puxo ele para conversar. Falei, como é que você tá, rapaz? Eu fiquei com dó dele demais. E esse é um que eu, infelizmente, não acredito na ressocialização dele. O sistema levou. É muito triste, até fazendo um complemento, né, pra gente encerrar. Eu tenho um cliente assim, nesse perfil. Esse cliente, ele foi, à época, preso por 2 roubos. Um roubo ele tomou primário, tomou uma condenação de 19 anos, que o tribunal, na sequência, reduziu para 11. Concomitante a isso, eu estava num outro processo, consegui a absolvição por nulidade no reconhecimento. Né? E foi mantido no 2º grau no TJSP. Sensacional. Né? Foi logo que começou a discussão sobre isso. E ele foi preso pelo outro. Né? Só que aí não estava em vigor ainda o pacote anticrime, que mudou ali a questão do roubo majorado, não lembro, né? O pacote inseriu também na lei de crimes hediondos. E a progressão, né? Sim. Teve uma alteração também na lei de execução. Então a progressão dele ficou mais, entre aspas, tranquila. Né? No final do ano passado, depois eu fiz a progressão dele para o semiaberto. No semiaberto, ele cometeu um crime. Nossa. Roubo. Só que caiu nas costas do irmão. O irmão foi preso no lugar dele. E ele voltou. Eu fiquei sabendo disso porque a família contou, ele contou. Eu falei, caramba, cara. Né? Depois eu fiz a progressão dele pro aberto. 3 meses depois, preso por roubo. Então, assim, quando eu fui fazer a videoconferência com ele, né, foi uma conversa parecida com essa que você teve com o seu cliente. Né? Só que ele ele tava com umas ideias erradas. Assim, eu falei, não quero você como cliente, mas não. Na boa. Mas veio com umas histórias. Ele veio assim, não, porque eu não tava lá. Eu falei, sabe, sempre. Acho que a gente é idiota, né? Eu falei, pô. Aí eu falei assim, cara. Se das outras vezes você não se lascou, agora se você for condenado isso aqui, você tá lascado, cara. É reincidente específico. Esse aqui você tá lascado. Você tava no aberto, você tinha uma quantidade boa de pena ainda pra cumprir. Agora caiu esse aqui, cara, esse aqui você vai ser condenado, você foi preso em flagrante. Então, assim, é a mesma coisa. Eu não acredito na ressocialização dele. Esse cara, pra mim, não tem... Um cara novo. É um cara novo, assim, sabe? E aí entra uma outra questão, né? O que faz com esse indivíduo? Porque o nosso sistema penitenciário não vai dar condições dele sair uma pessoa... Isso tá mais do que claro. Não. Dele ser uma pessoa melhor. Coisa que deu errado e venderam pra gente como solução, fórmula mágica. Como solução. Mas então, deu errado demais. O que você fala, né? Doutor, derradeiros minutos aí. Cara, obviamente, eu vou convidar você novamente pra gente. Eu vou até, só que da próxima eu vou anotar algumas coisas assim. Porque aqui, pelo menos na minha comarca, eu não converso com muitos colegas sobre a atuação, né? Eu converso mais com os colegas online. Né? Tem um pessoalzinho da minha mentoria, né? Tem colegas que nem você que eu converso, acompanha, né, o meu trabalho ali, a gente se acompanha, né, e acaba trocando algumas ideias, mas aqui na comarca realmente, né? Então é muito certeiro que eu vou te chamar novamente para a gente fazer um episódio parte 2. Eu vou pontuar algumas coisas, né, que eu não gosto de pontuar para deixar uma conversa mais fluida. Sim. Mas... É até legal pra gente trazer alguns casos para debate, alguns pontos que nós achamos relevantes. Sim. Achamos experiências, inclusive pessoais, porque a audiência, acredito que a sua audiência seja bem interessada em colher a prática, né? Porque, assim, teoria, ela consegue hoje no mercado. Você abrir a internet, você tem material. No estudo quem é preguiçoso. Sim. Né? Essa é a verdade. Para você começar, você trabalha um pouquinho mais, junta um dinheiro e você compra um livro melhor, Mas na internet você consegue já muita coisa. Tem artigo, você vai lá no repositório da USP, da PUC, você consegue muita coisa. Artigo bom, de gente que estudou de fato, tem bastante coisa. Mas a prática é um problema muito grande, porque cada lugar é um jeito, são pessoas, você tem que aprender a lidar com pessoas. Sim. Você não aprende relacionamento pessoal, você fica para trás.
E se você ficar para trás, você vai começar a falar mal da advocacia, isso vai te tornar pior, te jogar Sim. dentro do buraco. O advogado que fala mal da advocacia é o cara que já perdeu tudo. Onde, Sim, assim, já desistiu, não é mais morreu por nem dentro. contrata. Porque, olha, você vai ter problema demais. Sim, o cara já tá desgostoso da vida profissional já. Não, doutor, mas agradeço a participação. Dá uma palavrinha pro pessoal aí, uma palavra de otimismo, né? Otimismo. Ou escolham outra área, por exemplo, né? Brincadeira. Não, olha, a advocacia, ela me abriu certas portas que eu nunca imaginei. E eu sou muito feliz, tá, com a advocacia, e especialmente a criminal. Faça, obviamente, se você escolher a advocacia criminal, como o doutor muito bem ressaltou no começo, é a área que tem mais dificuldade, você encontra mais barreiras, principalmente porque as pessoas nos encaram não como defensores da democracia, dos direitos, que inclusive quem não é acusado tem, mas como bandidos, né? Muitas vezes nós somos encarados, confundidos com a figura do cliente. Tem que estar preparado, ter estrutura emocional para isso tudo, mas vai ser o lugar onde você vai mais se emocionar, você vai conseguir mais justiça, vai conseguir fazer pessoas terem a dignidade restabelecida. E o mais importante de tudo, isso indiferente da sua religião, que eu entendo, é muito importante você ter fé. A fé, ela de fato move montanhas. Você tem que acreditar. Você tem uma religião, eu acredito em Deus, acreditar em Deus e depois depositar a fé também naquilo que você vai fazer, vai dar certo. Porque se você não fizer isso, é fadado ao fracasso. Essa é a minha opinião, mas é uma mensagem que eu sempre falo para os colegas aí que me perguntam. Perfeito, doutor. E sempre, né, o básico bem feito é o que funciona. O arroz com feijão, o arroz com feijão bem feito. Mencionou nos bastidores aqui. É isso, doutor. Meu querido. Muito obrigado pela participação. A gente volta aí. Mas neste mês, no mês de dezembro agora tem mais um episódio, né? Aí a gente encerra, aí provavelmente em janeiro. E ano que vem eu vou querer o doutor aqui de novo. Com certeza, vem com a maior alegria. Com minúcias, né? Pegar alguns pontos aqui mais minuciosos da advocacia criminal. A gente vai deixar isso bem alinhado para vocês. É isso. Até mais. Obrigado.